preço do boi gordo ficou estável nas principais praças pecuárias de São Paulo nesta quinta-feira, cotado a R$ 327 arroba a prazo, negociada em Barretos, em Araçatuba. Como o mercado vai se comportar nos próximos meses e o que está por trás desta estabilidade? Para entender melhor este cenário, eu converso agora com o analista de mercado da Datagro, o Guilherme Yancchi. Tudo bem, Guilherme? Obrigada aqui por nos atender novamente no Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, todos os telespectadores aí do Canal Rural? Um prazer poder compartilhar um pouco da nossa visão de mercado aqui da Datagro mais uma vez. E é um mercado muito interessante de acompanhar nesse início de ano, né? Um mercado firme, equilibrado. A gente ainda tem algum resquício ali, né? Algum pequeno resíduo daquele aquecimento da demanda de final de ano. Ainda tem alguém na praia, né? Dá para falar dessa forma. A exportação performando bem. Acho que a notícia legal dessa semana é que a gente já preencheu 100% da cota norte-americana, né, que a gente integra other countries ali. E agora que a gente até se fala aí nos problemas de atraso da colheita de soja, por exemplo, porque não para de chover, isso para o boi por hora tem sido uma vantagem, né? Dá um poder de barganha interessante para o produtor, consegue segurar um pouco de gado no pasto, fica o cabo de guerra entre a indústria, tentar pagar um pouquinho melhor, o produtor segura esse gado na pastagem ali. Eu acho que é uma condição bastante equilibrada, né, que a gente começa o ano e certamente já sinaliza que a gente tem muito de uma linha parecida com essa para observar ao longo do ano também. Perfeito. Então, esses itens que você colocou aqui para a gente trazem essa acomodação, né, atual dos preços da arroba, né, com esses detalhes que você trouxe. Agora, a curto e médio prazo, como é que você enxerga o movimento dos preços? Uma alta pela frente ou não? O que você analisa? Trabalho de Price Report Agency, né? Hoje, o índice oficial que vai liquidar os contratos futuros de boi gordo da B3 a partir de fevereiro agora vai ser o nosso indicador do boi da Tagro. A gente prefere não dar o viés propriamente dito de preço. Agora, olhando isso de forma um pouco mais ampla, talvez um pouco menos incisiva desse ponto de vista, o que a gente pode tirar do mercado atualmente é que existe ainda algum volume de gado no mercado. Percebe-se que os agentes estudam, existe uma incerteza grande em relação ao real tamanho desse volume de abate que está para entrar no mercado ao longo do ano. A nossa impressão aqui é de que parte daquela oferta que deveria ter entrado no mercado no final do ano passado, acabou não entrando, ela foi retida nas propriedades, né? Porque ao mesmo tempo que o preço subiu muito rápido, tinha muita demanda, e a chuva chegou num momento muito próximo disso, né? A partir da segunda quinzena de outubro ali. E a gente sabe que boa parte do setor conseguiu segurar esses animais nas fazendas, né? A gente pode falar das fêmeas, pode falar também de lotes de animais a pasto. Quem conseguiu comprar uma reposição num patamar interessante ali também já tem esses animais ali. E naturalmente isso tem os dias contados, né? Acho que mais importante do que a gente lembrar que existe essa capacidade de retenção é que essa capacidade sempre tem os dias contados, que é a nossa sazonalidade climática. Então, eu entendo que em um cenário no qual os confinamentos voltam aí a ganhar um dinheiro legal, né? A gente está falando em margens operacionais acima dos 10% nos últimos meses. A gente tem também esse gado que foi represado nas propriedades e continua sendo retido lá. Ao longo desse primeiro semestre, esse volume de oferta de animais para abate tende a entrar no mercado em alguma medida. Traduzindo isso em termos práticos, o potencial de avanço no primeiro momento parece um pouco limitado, em função da própria sazonalidade climática. Isso é normal que aconteça mesmo, né? É uma época que tem que sair gado do pasto e provavelmente isso vem reforçado por mais estímulo de gado de coxo para esse ano. Agora, no segundo semestre, é uma recuperação também sazonalmente esperada, mas que tem boas prospecções quando a gente olha em especial para o mercado externo, né? O nosso mercado interno é mais relevante para a demanda na primeira metade do ano, e na segunda metade, quem ganha essa relevância é justamente o mercado externo, né? Então, como o mercado interno já começa a sentir hoje o efeito dos preços mais altos, acho que o segundo semestre resguarda o potencial de avanço para os preços aí um pouco maior, um pouco mais bem definido, como também é sazonalmente esperado, né? Tem boas prospecções aí, o fato de a gente ter preenchido a cota americana tão rápido mostra que a expectativa para o resto do ano deve ser boa também. E a gente olha para o mercado global com um cenário cada vez mais inclinado à carne brasileira, né? A gente poderia falar de vários casos aqui, mas acho que o dos americanos exemplifica por si só de uma forma bastante assertiva. Perfeito. Então, as exportações de carne brasileiras estão com boas perspectivas para 2025, aqui resumindo um pouco a sua fala. A nossa cota de carne ali para os Estados Unidos também já está completa, como você trouxe. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a nossa relação comercial com o país, inclusive, né? Como é que você está enxergando, né, a nossa relação nesse mercado da proteína?
Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, Priscila, porque muito se imagina que o Trump, na postura protecionista, que está mostrando os dentes ali para os BRICS, né, parece que não está querendo se bicar muito com a gente, ele tem uma limitação no que ele consegue mexer nesse sentido, né, porque algumas políticas não são exatamente aquelas que estão na alçada muito simples do ponto de vista diplomático. Se a gente olha para o caso da cota de importação de carne bovina, é um desses casos, né, a cota que a gente chama de TRQ, Tariff Rate Quota, né, é uma cota que foi negociada nos anos 90 junto ao OMC. Então, ela é mais imutável ou menos maleável, mais difícil de mexer nela do que é, por exemplo, a do etanol que a gente tem com os americanos, que é uma discussão que a gente entende que talvez seja mais prioridade nesse sentido, né? Como carne bovina é um produto que é altamente demandado nos Estados Unidos, o consumo, inclusive, surpreendeu positivamente ano passado, eles não têm mais a mesma disponibilidade de oferta, então vão assumir que a oferta fica razoavelmente estável, né? Abate menos gado, mas o gado fica mais pesado. Se eles continuam consumindo muita carne bovina, eles vão precisar importar mais, né? Não por uma questão de eles quererem ou disso ser uma concorrência desleal, um antidumping, mas simplesmente por existir demanda para isso, né? Eu acho que o que aconteceu nos últimos 2 anos foi que o nosso preço ficou disparate no mercado internacional, da carne, pelo menos, né? A gente exportando carne a 4,5 dólares o quilo, a Austrália exportando a 6,30, 7 dólares o quilo. Talvez o que a gente esteja prestes a ver agora é justamente o momento em que essa diferença no mundo fica menor, ou seja, o preço da carne fica mais caro, mas fica mais caro como um todo, não só para um país ou para outro país, que é o que a gente viu como padrão nesses últimos anos, né? Eu acho que essa é a grande regra. A gente já tem um cálculo interno aqui estimado, eu estava até fechando os números agora para isso. Hoje, mesmo fora da cota, aos preços atuais que estão perto das máximas históricas da carne bovina no atacado nos Estados Unidos, a nossa carne bovina exportada para lá com o imposto de importação fora da cota fica mais ou menos 7 a 8% mais barata do que a carne de padrão mais baixo no atacado americano. Essa é a prova de que eles tendem a continuar importando um bom volume da gente para o resto do ano, e a questão geopolítica certamente não é a maior das prioridades quando a gente olha para a carne bovina, né? Ela é uma questão a ser considerada, é um risco, sempre tem que colocar na conta, mas eu acho que não é exatamente aquilo que os americanos vão olhar com mais afinco, né? Até Tá porque, assim, a certo. importância comercial da carne bovina para um país que tem perto dos seus 20 trilhões de dólares de PIB, ali, 15 trilhões de dólares, acho que não é exatamente aquilo que vai incomodar de verdade, né? Acho que olhariam muito mais para a manufatura, para grandes operações granadeiras. Eu acho que a Certo. carne não é exatamente o foco nessa questão. Tá certo, Guilherme. Eu quero agradecer muito aqui sua análise aqui com os nossos telespectadores. Excelente fim de semana para você. Para você também, Priscila, muito obrigado. Estou à disposição para vocês. Até a próxima.